Sejam todos bem-vindos ao primeiro CIPA mais A, um podcast inovador. Posso dizer que é o lançamento muito bacana aqui da Fundação Oswaldo Aranha, essa iniciativa que a gestão desse ano da CIPA propôs da gente poder trazer assuntos relevantes que sejam de cunho cada vez mais, não só de falar sobre acidente, mas de trazer conhecimento e o que você precisa fazer para não sofrer acidentes, mas também de agregar valor ao seu dia a dia. E como estamos em fevereiro, para a gente iniciar o nosso programa, a gente vai falar sobre Fevereiro Laranja, que trata sobre leucemia. E nada melhor do que conversarmos com profissionais que são super capacitadas, gente boa demais para falar sobre esse tema de forma leve e que vocês possam gostar e ouvir e compartilhar com todo mundo. Por isso, nós convidamos a psicóloga e professora Sônia Moreira. Olá. A hematologista Juliana Damasceno. Boa tarde. E a nossa professora, vice-presidente da CIPA, Rânica Velise. Olá, boa tarde a todos. Para a gente poder começar a falar sobre o nosso tema, acredito que nada melhor do que explicarmos o que é leucemia. Nos bastidores a gente estava aqui já conversando que existem até vários tipos. Para mim existia só um, eu não sabia. Mas, Juliana, se puder contextualizar para a gente o que é leucemia de fato. Bom, leucemia é um câncer do sistema hematopoético, ou seja, é um câncer do sangue. Quando a gente fala leucemia, a gente não está falando de uma única doença, mas sim de várias doenças reunidas num grupo. As leucemias elas podem ser divididas em leucemias agudas e leucemias crônicas. As leucemias agudas, elas têm um curso mais rápido e mais agressivo. As leucemias crônicas, ela tem um comportamento menos agressivo e um curso mais arrastado. É uma doença que muitas vezes demora mais a ter sintoma e demora mais a ter necessidade do tratamento. Mesmo quando a gente divide em grupo de agudo e crônico, existem os subtipos, que também são divididos em outros dois grupos. As leucemias mieloides, que é de uma linhagem celular específica, e as leucemias linfóides, que é de outra linhagem específica. E aí, dentro desses grandes grupos, eu tenho inúmeras outras subdivisões de leucemia aguda que vão especificar qual é o tipo de tratamento e qual é o tipo de curso da doença. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Caramba! E quais são, quando a gente puder falar, quais são os principais sinais e alertas que as pessoas devem ter? O início da leucemia, muitas vezes, ele se confunde com outras doenças, porque ele pode ter o cansaço, ele pode ter a fraqueza, que está comum em uma série de outras doenças. No entanto, na leucemia aguda, principalmente na aguda, que é uma doença mais agressiva e mais rápida, esses sintomas são de evolução grave. Então, é aquele cansaço que evolui muito rapidamente, aquela anemia que se acentua de forma muito rápida, o paciente começa a ter sangramento, não é qualquer mancha roxa, estou com uma mancha roxa na perna, é leucemia, não. Mas começa a ter sangramento de gengiva, sangramento de mucosa, não é só quando escova o dente que sangra. Então, começa a ter esse distúrbio de coagulação, começa a ter outras infecções. E, em alguns casos, começa a ter linfonodo aumentado, que são aquelas ínguas no pescoço, na axila, na virilha, baço aumentado. Então, esses sintomas, eles vão fazer com que o paciente procure um médico. É difícil, na leucemia aguda, o paciente não procurar, porque esses sintomas são de evolução mais agressiva. Na leucemia crônica, esses sintomas são mais lentos. Então, às vezes, demora um pouco mais o paciente a procurar uma assistência. Mas na leucemia aguda, eu costumo dizer que é igual uma avalanche. Só vai. Não tem como o paciente falar, será? Às vezes a gente dá o diagnóstico, ele fala assim, 6 meses atrás eu já falo, não era. Porque a leucemia aguda, ela não espera esses 6 meses. Entendi. Tá? No ano passado, não era. Eu sei lá o que foi, mas não era leucemia aguda. O ano passado, há 1 mês atrás, não era. Porque a leucemia aguda, ela vem como uma avalanche. Diagnóstico precoce é o mais importante. Aí eu fiquei com uma outra dúvida. Você falou que muitos sintomas são parecidos com outras doenças. Sim. Eu fiquei muito na cabeça quando você falou da gengiva sangrando. Sim. Às vezes ele pode ir até um dentista, ele pode falar que é uma gengivite.
Não, e na maioria das vezes entendi. Veja bem, não é toda gengiva sangrando que vai ser leucemia aguda. Na leucemia aguda, não acontece o sangramento só quando a gente escova, só quando passa o fio dental. É o tempo inteiro. É aquele sangramento espontâneo. Entendi. Não é, eu espirrei agora, meu nariz sangrou, tô com leucemia aguda. Não, é aquele sangramento que ele é uma doença que ela não manda recado. Ela acontece, ela chega chegando. Então, são sintomas que não dá para a gente muitas vezes ficar na dúvida. Ela acontece e ela é progressiva. Eu estou sangrando hoje, eu estou sangrando amanhã, eu estou sangrando depois da manhã. São sintomas progressivos. É que eu fiz essa pergunta porque às vezes pode ficar na dúvida da pessoa de passei o fio dental para sangrou, meu Deus, eu vou no dentista ou procuro hematologista? Não. É uma série de sintomas. Aliás, diagnóstico clínico é juntar as peças do quebra-cabeça. E é difícil. A hematologia é a área mais interessante de toda a medicina, né? Mas, assim, na verdade, a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça para conseguir fazer um diagnóstico. Não basta ter um sintoma, a gente tem que juntar a anemia, tem que juntar a alteração do leucócito, tem que juntar a alteração da plaqueta, tem que juntar os sinais e sintomas, tem que juntar os exames de biópsia de imunistoquímica, de imunofenotipagem para conseguir fechar o diagnóstico. Por isso é importante o diagnóstico precoce. Sim, com certeza. Isso aí. A gente falou da leucemia, o que ela é. Mas quando a gente fala do impacto da leucemia na questão da saúde mental, a gente sabe que, eu vou falar assim, a gente, porque eu já tive casos na família, não de leucemia, mas de Alzheimer. Sim. Mas sempre quando a gente recebe aquela notícia, a gente fica super impactado com, caraca, e agora? O que a gente faz? Isso. E aí é para você, Sônia. Vamos lá. Como é que a gente pode lidar com esse primeiro diagnóstico para a família? Como é que funciona para a família? Além da própria pessoa. Da própria pessoa. Acho que eu vou na axiologia, como eu brinco com o pessoal. Primeiro a família, depois a gente fala do paciente, porque acaba que a família é um suporte muito maior do que a própria pessoa, Sim. porque quem vai dar a força. Como é que fica esse meio... Sim. Olha, sem dúvida nenhuma, um diagnóstico de uma doença grave é um impacto muito grande na vida de todo mundo. E o diagnóstico de uma leucemia, que é um tipo de câncer, carregada de todo o estigma e o peso que a doença tem, né, o câncer, fica muito mais difícil. Uhum. E eu costumo dizer para as famílias que me procuram, diante desses diagnósticos e dos seus familiares, que o enfrentamento não precisa ser uma guerra. Não retiro o peso que porque nós não podemos banalizar um diagnóstico de leucemia. Sim, concordo. Né? Nós não estamos falando de uma amigdalite, de uma gripe, mas sim de uma doença extremamente invasiva, como a Juliana disse, e que traz uma configuração nessa dinâmica de vida, tanto da pessoa quanto dos seus familiares, totalmente nova, temida e inesperada. Então, e ficam aqueles pensamentos, morri, estou morrendo, vou morrer. Isso pelo estigma e pela representação cultural que a gente traz do câncer. E aí, e com certeza a Juliana vai poder falar melhor, é que os tratamentos são variados e que as pessoas precisam entender que, apesar dessa gravidade, a forma como eu vou lidar com essa aceitação e com essa compreensão e com essa adesão ao tratamento vai definir, vai contribuir muito positiva ou negativamente com o sucesso do tratamento. Porque se a gente pensar o seguinte, eu estou empurrando um trem e ele está vindo no outro sentido, eu não vou conseguir empurrar esse trem. Sim. Agora, se você me manda empurrar um trem que está andando devagarinho, mas no mesmo sentido que eu estou empurrando, com certeza absoluta, talvez a força seja só do trem. Verdade. É a mesma coisa. Então, eu não preciso estabelecer um duelo com a minha equipe médica que está cuidando. Eu não preciso estabelecer um duelo com a própria doença. Eu não preciso buscar justificativas. O que provocou isso? Será que foi
a jaca que eu detestava e comi, pronto, foi a jaca, né? Será que foi eu não ter ido na missa de 7º dia de fulano? Porque a gente ouve de tudo. Não, não foi. Não é sorte, privilégio, nem castigo. Isso é como a Juliana estava falando. Você é atropelado na calçada. E todos nós podemos ser. Só não acontece isso com pedras. E nós temos no nosso corpo psíquico e emocional inúmeras ferramentas que a gente, por não ver, né, e sentir e perceber, a gente não leva em consideração. Mas essas ferramentas, uma vez identificadas, mostradas e tomadas e utilizadas, sem dúvida nenhuma vão fazer uma grande diferença nesse processo, tanto de aceitação como de apoio a essa pessoa com diagnóstico, como ela mesmo de aceitação, que não é fácil. Isso aqui nós não estamos dizendo que seja fácil, mas que é um processo de compreensão que deve ser vivido e que aí cabe aos médicos, psicólogos, familiares, amigos, compartilharem com essa pessoa e entender o seguinte, o que essa pessoa que está com leucemia era uma pessoa antes da leucemia. O que ela tem, que ela tinha, tem e poderá continuar tendo, que favorecerá o tratamento dela e muito provavelmente a cura. O bom é que não precisa nem mais fazer pergunta, que ela já respondeu tudo. Já, Sônia é maravilhosa, maravilhosa. Que privilégio. Nossa. E aí, agora gente, de nada. De nada. Obrigada. Rânica, agora é para assim, qual é o papel falando agora do papel da empresa nesse apoio ao paciente que é diagnosticado com leucemia? Qual o papel do RH e também da CIPA em proporcionar e oferecer esse suporte a ele? Eu acho que eu posso falar assim do lugar da CIPA, né? E também falar do lugar de quem já trabalha aqui na instituição há mais de 12 anos e entende assim, o olhar que nós temos humanizado aqui no sentido de acolhimento, que eu acho que é o grande primeiro passo, né? Nós temos um diferencial aqui, é verdade, que é no que tange o acolhimento. Então, dificilmente uma pessoa vai ter algum problema, alguma questão aqui que não vai ser acolhida, não vai ser direcionada, não vai ser orientada. Então, isso eu acho que é um privilégio nosso aqui. E pensando no contexto mesmo das ações que a CIPA deve promover no decorrer da sua gestão, né, nós estamos aqui inaugurando esse novo formato. Sim. Porque o mais importante, para além de tudo, né, além do acolhimento, é levar informação. É trazer essa informação, trazer essa provocação, esse pensamento, mostrar que questões existem e que elas podem ser elaboradas, que elas podem ser discutidas, né? É aproveitar aquilo que a gente tem de melhor aqui, que é a informação. Porque nós somos um grande centro de informações. Um grande centro. Eu costumo brincar que aqui na instituição, o que você quiser fazer, você consegue fazer. Você tem profissionais habilitados em todas as áreas. Desde as mais simples até as mais elaboradas. Então, esse é um privilégio nosso. E ter um espaço como esse aqui para trazer a acessibilidade. Porque imagina uma discussão como essa, né? A fala da Juliana foi tão importante. Ao mesmo tempo, técnica, mais leve, tranquila, né? De uma profissional que carrega na veia todo esse movimento, desse cuidado. Paixão pela paixão pela hematologia. Já viu que ela... Deixou bem claro. Muito claro. A gente vê isso nos olhos dela, na postura dela, né? Ela é autoridade no que ela faz. E a gente está com ela aqui. Né? E isso aí. Aí você vê a Sônia hoje, né? Já estivemos juntas na palestra mais cedo e agora trazendo tudo isso. Então, a gente entende que nós temos as ferramentas, os equipamentos, um estudo maravilhoso como esse. E eu acho que o grande papel da CIPA é esse, é trazer a informação, clarificar, acolher, verificar assim, o que mais a gente precisa discutir. Que esse seja primeiro de muitos podcasts, porque com podcast a gente pode chegar até aquele funcionário, aquele colega de trabalho que não pôde participar de uma palestra, mas para além disso ele pode levar isso para a família. E compartilhar com outros. Ele pode. Essa dor que a Sônia falou, né, que a Juliana também falou da questão da família, né, estamos discutindo sobre esse assunto, ele vai poder levar isso para lá. E ele vai entender que aqui é um lugar de acolhimento, que aqui é um lugar de escuta, né? Sim. Eles são propagadores da máxima da instituição, de educar as pessoas. Exatamente, né? E aqui a gente está fazendo um movimento de educomunicação. Sim. Né? Usando essas tecnologias porque ela é acessível, né? Tem um movimento da inclusão,
porque isso indo para um canal pode ter legenda, né? Você tem mais essa questão da acessibilidade. Sim. E eu acho que a grande missão é essa, nesse sentido, da gente usar as ferramentas tecnológicas, usar o nosso espaço, usar o material humano que nós temos, que não digo nem material, né? O presente, o recurso, que é um presente para a gente, né? Poder estar aqui falando sobre isso. Então, eu entendo que esse é o nosso lugar, né? De estar atentos e recebendo também de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, sugestões, dicas, orientações, para que a gente possa potencializar e levar isso adiante. Quer dizer, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai estar lá, naquela playlist, no canal, disponível aí para poder orientar, quem sabe, até o mundo, né? É isso aí, reverberar. Podem contar com a gente se vocês precisarem. Que bom, nós ficamos felizes. Só uma curiosidade, quando a Hanneke falou que tanto ela quanto a Sônia participaram de uma palestra, é porque no dia de hoje, na gravação do dia de hoje, antes delas virem aqui para o estúdio, a CIPA realizou uma palestra muito legal com a professora Sônia e também com o professor José Roberto, para todos os funcionários da instituição. Foi bem legal, só para dar uma contextualizada para o pessoal não ficar meio assim, que palestra essa que eu não estava sabendo. Hoje foi um dia muito importante para a CIPA, né? Foi a nossa primeira palestra dessa etapa, da nova gestão, agora o podcast e outras ideias estão surgindo, né? Isso é muito legal. Agora, Juliana, me diz uma coisa, a gente conversou, você explanou sobre a leucemia e tudo mais, mas e as formas de tratamento? São muito variadas, né? As leucemias crônicas, na maioria das vezes, são tratadas com medicação oral. O paciente não tem necessidade de ficar internado. As leucemias agudas são tratadas de forma venosa, com quimioterapia venosa e, às vezes, radioterapia associada. O tratamento da leucemia é um tratamento longo, não é curto. Então, assim, o paciente vai ficar aí 1 ano, às vezes mais de 1 ano, tratando uma doença, até muitas vezes, em alguns casos, é indicado o transplante de medula óssea. Não é para todo mundo que é indicado e não é para todo mundo que tem necessidade também, e nem todo mundo tem condição de se fazer o transplante de medula. O transplante de medula ele é feito para consolidar um tratamento que já foi feito. Não adianta a gente fazer diagnóstico de leucemia aguda e já transplantar. Primeiro a gente faz o tratamento quimioterápico, chega a remissão da doença e depois a gente pensa em transplante. O tratamento da leucemia aguda ele é um tratamento longo. Então, assim, é uma puxada de tapete, puxando um pouco do que a Hanneke e o que a Sônia falaram. No momento do diagnóstico, é uma puxada de tapete. Por quê? Porque a doença tira a pessoa da vida social dela sem pedir licença. Então, é aquela pessoa que muitas vezes trabalhava, que cuidava da casa, tinha uma família, e de repente ela sai desse meio todo e passa a ter que ficar internado, internações muda para outro lugar. Completamente diferente, completamente diferente. E não é uma coisa assim, vou tratar, daqui 1 mês eu estou em casa. Não, daqui 1 mês eu estou em casa, vou ficar um tempo em casa, vou ter que voltar para o hospital e esse processo vai demorando. E aí, 2 coisas que eu acho importantes em relação a apoio familiar e apoio do ambiente de trabalho. A gente saber que essa pessoa vai precisar de apoio é a família também. O apoio não é necessariamente só ficar como acompanhante no hospital. O apoio é saber que muitas vezes essa pessoa tem um filho pequeno e essa pessoa parou de trabalhar. E essa pessoa muitas vezes parou de conseguir levar na escola, buscar na escola. Dar essa rede de apoio para esse é extremamente confortável. Eu já tive pacientes internados que ou era o marido ou era a mulher, que eles ficavam desesperados. Nossa, tem que buscar o fulano na escola. Então, quando não existe essa rede de apoio, o tratamento que é longo e doído, ele vai ficar muito pior. Muito pior. E em relação ao ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, muitas vezes, dar apoio, gente, não é só ir visitar, ficar 10 minutos. Não, às vezes... E falar que vai ficar tudo bem, vamos superar junto. Exatamente. Às vezes falar coisa que não é para falar, que não tem melhor nada nem a ver. Ir, né, dependendo, mas tomar uma atitude, né? Não,
às vezes contar caso triste. É porque não sei quem ficou doente, Acho perdeu. que isso é a pior coisa de uma pessoa de pode falar para Deus. alguém que está com qualquer tipo de problema. Ou então eu tinha ódio, tenho ódio. Às vezes quando uma pessoa chega e fala, olha, é a sua cabeça que está fazendo isso com você. Horrível. Eu ficava com vontade de esganar o acompanhante quando ele saía do quarto, porque para que vai falar uma coisa dessa? Olha que imputação de culpa. Que né? tá colocando, Que né? ser sou eu que estou fazendo isso comigo mesmo. Né? Exatamente. Olha só. Ou né? seja, você piora a situação Você da pessoa. tem que reagir. Ai, que ódio. Que eu ficava. Você tem que reagir, exatamente. Você tem que reagir. Reagir a quê, Deus? Não, então... Não coma mais jaca. Isso. Ou então, se eu fosse você, se eu Teria fosse feito você, assim. teria feito. Não, quer ajudar? Vê se precisa de auxílio para às vezes levar aí. e buscar um filho na escola. Isso aí. Fazer uma compra, Isso né? aí, fazer uma compra. Para ir no Isso aí. supermercado, Porque ter ajudar paz, alguma- né, Juliana, para tratar é muito importante. Claro. Você poder ter paz para você tratar. Eu lembro um paciente que ficou internado, a angústia dele melhorou absurdamente quando ele teve um colega do trabalho que falou, olha só, eu vou te ajudar em relação à perícia, que estava demorando, ele não conseguia agendar, era uma pessoa mais humilde, não estava conseguindo, porque hoje em dia tudo por meio eletrônico. Se às vezes a pessoa não tem Habilidade. intimidade né, com isso, não consegue. E tendo já é difícil. Exatamente. Aí Verdade. foi um colega do trabalho que falou, fica calmo, vou te ajudar. Aquilo para ele foi a melhor coisa que ele poderia Olha só, ter feito. é E o foi. apoio. Não foi lá, não ficou indo. Então, às vezes, dar apoio, não precisa você ficar indo. Exatamente. É ver o que a pessoa está precisando, né? isso aí. Ajudar de fato com o que está precisando. Botar a mão na massa É do que isso está aí. precisando. É isso Exercer a aí. verdadeira empatia. É isso aí. Sim, é isso. É isso. Não sei se o que eu vou falar mas assim, eu brinco que é a ignorância da pessoa que não sabe. Por que é tão difícil as pessoas se proporem a fazer a punção para poder saber se é doador ou não? Porque Hoje em tem dia nem precisa mais. Olha só, foi ótimo você ter perguntado isso. Maravilhoso. A ignorância também é uma dádiva. É uma dádiva também. De vez em quando. Teve um filme, gente, eu esqueci o nome dele agora, ainda bem que eu esqueci, mas que botava a doação de medula de uma forma, assim, horrorosa, né? Então, botava como se fosse... Hoje em dia, como é que se doa medula? De forma muito parecida, como se você fosse fazer uma doação. De sangue. Olha. Não é igual, tá? Não estou dizendo que é igual, mas é uma forma parecida. A gente faz, na maioria das vezes, de sangue periférico. Existem as doações de medula que são feitas na medula mesmo. As que são feitas pela medula, que é o osso da bacia, é feito em centro cirúrgico com paciente sedado, tá? Então, não é algo que vai ser doloroso. Não, violento, né? Não. Esse filme eu esqueci o nome dele. É porque fica esse estigma, né? Que vem uma agulha de do tamanho do canhão. 40 centímetros que entra lá fuzil, parece né? que vai matar a pessoa. Não se faz mais dessa forma. Se faz hoje como se fosse uma doação. Não é igual, mas é como se fosse uma doação de sangue. Uma mistura de doação de sangue com hemodiálise. Porque é uma máquina que filtra esse sangue e te devolve o que não for de célula-tronco, né? O que não for de célula. Pô, legal. É muito mais simples. E, normalmente, paciente doador entra, às vezes, num dia no hospital, a gente deixa até no dia seguinte para hidratar, né? Ver se tem alguma alteração hidroeletrolítica, para ver se precisa repor. Mas, normalmente, ela é muito tranquila. A doação de medula é muito tranquila. E faz toda a diferença, gente. Para quem está esperando uma medula... Nossa, isso faz toda a diferença. Uma pessoa pode doar para mais de uma? Na verdade, quando a gente você doa... tem compatibilidade? Vai saber com quantas você vai ter compatibilidade, né? A gente não tem como saber. Entendi. A maior chance de você ser compatível é entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe. É a maior chance. Entendi. No entanto, às vezes um paciente tem vários irmãos, nenhum é compatível e um lá do outro lado do mundo é compatível. Entendi. E aí a medula viaja,
né? Vem. É. A gente teve recentemente, num dos hospitais que eu trabalho, uma medula que veio da Alemanha. Olha Olha É, só. aí a medula veio da Alemanha. Quando terminou a infusão da medula, era eu que estava no quarto esperando a infusão. Falei, bom, agora a gente tem que falar muito obrigado em alemão. Ah, isso aí. Mudar de idioma. Isso. Aí, Juliana, Guten Tag. Boa tarde. Não aprendi alemão o suficiente, mas Em Volta Redonda, as pessoas podem fazer a doação ou podem fazer O cadastro. o cadastro para poder, se precisar? hoje em dia o cadastro na região é feito no Hemonúcleo em Resende. Eu até trabalho lá no Hemonúcleo. O doador, né, o possível candidato, vai lá e faz a inscrição, faz o cadastro para doar a medula. Ou então vai no INCA e faz o cadastro no INCA. Ô, Sônia, como que fica o emocional do doador em saber que o cadastro que ele está fazendo pode ir para a Alemanha ou pode ir para o Sim. irmão dele? Como é que fica esse sentimento de satisfação em saber que ele está podendo ajudar alguém? Esse sentimento é sempre de satisfação, né? Na sua grande maioria, de satisfação. Porque você está disponibilizando um produto que vai salvar uma vida, não é verdade? Então, não é todo mundo que consegue doar e nem todo mundo que não consegue doar é ruim. Isso é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer. Verdade. Né? Então, é aquela questão, eu posso doar, eu desejo doar e eu sou permitida doar e fui aceita na doação porque tem critérios, Sim. né, Juliana, Sim. que ele vai passar. Agora, tem pessoas que não doam e essas pessoas não precisam ser também colocadas apartadas, né? Eu acho que uma das razões da não doação é a desinformação. Sim. E aí, um dos papéis aqui desse encontro nosso é fazer essa Clarificar, reconstrução, clarificar, né? Retirando da doação de medula esse caráter amedrontador, Sim. né? Violento. Então, eu acredito, né? O que a gente vê na prática é uma satisfação muito grande em poder doar e um sentimento de gratidão também. Sabe? E eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais as pessoas. Um dos temores é delas se candidatarem à doação e não poderem efetivar essa doação por algum aspecto, por algum critério. E tá né? tudo bem também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Até o fato dela ter vivido aquela experiência, ela pode compartilhar e trazer outras pessoas. Isso, né? Exatamente. Então, não é uma declaração de incapacidade, de inutilidade, de desumanidade. Não pôde doar por alguma questão, tá tudo bem. Vamos para frente, né? Outros virão. Você já incentivou e está aí instigando outras pessoas a doarem. Né? Qualquer pessoa pode se cadastrar para poder ser um doador? Não. O que acontece? Não, igual, por exemplo, quando a gente vai fazer doação de medula, o peso tem que ser parecido. Se não adianta uma criancinha doar para um adulto, né? Isso não vai acontecer. Então, são vários critérios que a gente vai colocar na hora de selecionar ou não uma medula. Mas tem que estar em bom estado de saúde, não tem que ter doença grave. Tem que ter alguns critérios que a gente consiga selecionar. Igual a doação de sangue. Igual a doação de sangue, passa por uma triagem. Entendi. Né? É porque eu fiquei, às vezes, quem está ouvindo... Em regra, um adulto jovem, saudável, pode igual de 18 até... Isso, vai poder... De 18 até... Vai ou 18 até 65 mais? 65 mais vai ser mais complicado. Então Em tá, regra, 18 a até gente 55 mais. Aí é mais fácil, né? De doar medula. Porque às vezes a pessoa tá, tá aí querendo participar, né? tá Sim, querendo... então, teve uma época que ficou muito famoso sangue de cordão. Sangue de cordão não vai dar para você, muitas vezes, fazer o transplante de medula num paciente adulto. Não tem volume celular para isso. Vou voltar um pouquinho que eu fiquei curioso em uma palavra que você falou, que depois que o candidato ou a pessoa
tira o sangue para poder retirar a medula, você falou que ele fica 24 horas para vocês poderem ver se ele tem alguma coisa eletrolítico. Às vezes o sódio baixou, o cálcio baixou, aí a gente faz o exame de sangue, se for, faz uma reposição fácil e tranquila. É porque você falou a palavra, eu falei assim, poxa, às vezes acho que alguém pode não saber o que é. Não, inclusive eu, então vou perguntar porque a gente tem alguns eletrólitos no sangue, né? Sódio, potássio, magnésio, e às vezes durante a coleta isso pode alterar, às vezes abaixa um pouco e a gente tem que repor, mas é uma reposição simples, tranquila. Não é Gatorade? Não, Gatorade não vai dar. Ô, Rânica, tem algum exemplo de boas práticas que as empresas praticam, as empresas fazem para poder fazer todo esse acolhimento? Além de gravar um podcast e também fazer palestras de conscientização? Te peguei. Você me pegou, né? Mas pelo que eu já pesquisei, né, antes de chegar até aqui, existem várias ações, né? Até mesmo essa questão de campanhas de incentivo à doação. Uhum. Até mesmo suporte, né, emocional, médico, dentro de todo esse processo, né? Cada uma vai trabalhar dentro daquelas possibilidades e dentro das suas políticas, mas, de modo geral, é isso, né? Para além da palestra ou do podcast, seria esse movimento. O funcionário que estiver precisando desse apoio, ele procura quem aqui na instituição? Eu acho que o grande caminho inicial mesmo pode falar com um de nós da CIPA, ou com alguém da CIPA, como uma porta de entrada de um acolhimento ali também, né? Com certeza, mas acho que o setor de RH está sempre de portas abertas, né? É quem vai ter esse olhar assim, sistêmico dentro do processo e com certeza a partir dali vão surgindo novas portas, né, de acolhimento. O RH tem um papel fundamental, principalmente nesses pacientes que ficam internados, eles orientam para onde o caminho que tem que ir, muitas vezes ajudam a gente na hora de conversar com os planos de saúde, porque às vezes a auditoria tem um pouco de dificuldade de entender exatamente o que está sendo pedido, eles conseguem intervir, então o RH é sempre essencial. E nesse contexto até que ela estava falando de INSS, de todo esse processo, a gente também tem o Escritório da Cidadania, né? Sim. Que dá um super suporte também nesse aspecto. Então, com certeza, eu imagino assim que nós estamos num lugar onde a gente pode ter muito apoio, muito cuidado, né? De forma humanizada, com um olhar humanizado. O Escritório da Cidadania, para você que não sabe, fica no prédio 10, o famoso prédio do curso de Direito. Isso mesmo. Isso aí. Queria agradecer vocês por terem aceitado vir conversar com a gente nesse primeiro podcast da CIPA. Da CIPA. Estamos marcando história. Isso aí, mais um tracinho. Um tracinho na nossa história, né? Nessa nova jornada aí de usar mesmo todo esse recurso tecnológico a favor do bem. Né? É isso aí. E eu falo em nome dos Estúdios FOA, contem com a gente no que vocês precisarem. Muito obrigada. Serão sempre bem-vindas para a gente poder conversar, debater, e acho que o principal é informar e levar conhecimento a todo mundo. E esclarecer. É um grande prazer, Ferrão. Muito e você bom. tem toda uma sensibilidade, assim, toda uma verdade. leveza, né, para tratar de vários assuntos, desde aqueles mais agradáveis até aqueles mais complexos. Então, a gente só agradece. Eu não sei lidar muito bem com elogios assim, gente. Não parece não, mas eu fico às vezes um pouco vermelho. Não, mas é verdade, é reconhecimento, né? Eu fico um pouco laranja. Não, laranja não. Você está na cor do movimento. Mas assim, também queria agradecer a Sônia, né? Eu que agradeço pela imensamente. Segunda vez aqui, Juliana também, Obrigada, que prontamente, eu que né? agradeço. Muito muito obrigada. Juliana agora tá frita comigo. Tá nossa, tudo nossa. que tiver a ver agora com hematologia, Lógico. irei procurá-la. Maravilhosa. Juliana, tudo bem? Tô fazendo uma matéria aqui sobre algo. Me ajuda. Perfeito, pode chamar. Isso aí. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês e vocês. Um abraço para todos. Um abraço. Vocês que ficaram com a gente. Compartilhem, né? Compartilhem. Isso aí. Compartilhem o programa. Manda para quem você conhece, manda para quem você não conhece. Naquele grupo de WhatsApp que você tem. Só manda bom dia, boa tarde, boa noite. noite. Aquele grupo da família, aquele grupo problemático. Tem a família, o familhão, tem tudo. Isso, do condomínio. Se você tiver interesse e tiver vontade, eu acho que é super importante você se candidatar e se cadastrar para ser um doador, porque eu tenho certeza que você pode fazer diferença na vida de uma pessoa que precisa. É verdade. Sem dúvida. Dito isso, um abraço, até a próxima. Até a próxima.